Olá, tudo bem? Começa agora mais uma vez o programa Vida e Saúde. Você é muito bem-vindo aqui com a gente. Esteja preparado para ouvir e ver informações que podem transformar a sua vida para muito melhor. E a gente vai fazer isso de que maneira? A gente vai falar sobre assuntos relacionados à saúde e beleza da pele durante toda essa semana, mas hoje especificamente vamos tratar de celulite, estrias e acne. Um problema que é muito comum para as mulheres, mas os homens também precisam ficar atentos. Nós teremos ainda o quadro Sua Beleza com a doutora Mariana Dimitrov, que também é nossa convidada aqui no estúdio. Teremos culinária, o Felipe Biasi preparou uma deliciosa receita de patê de abacate e ainda tem uma entrevista super especial para você fortalecer as pernas, sabe onde? Aí mesmo na sua casa, não precisa de muito não, você vai ver que com pouca coisa dá para fazer muito. Quero convidar você para acessar as nossas redes sociais, você sabe que pode acessar o Facebook, lá você pode deixar a sua história, mandar sua foto, dizer como é que andam as mudanças aí na sua vida. Ou você pode acessar o nosso blog se quiser rever algum conteúdo aqui do programa Vida e Saúde. A qualquer hora, a qualquer momento. E quando você vê alguma coisa que você goste, que seja interessante para outras pessoas, é só compartilhar, tá bom? Agora nós temos o prazer de receber aqui conosco a doutora Mariana Dimitrov. Bem-vinda! Oi, Teru! Tudo bem? Tudo bem. Prazer enorme. Muito feliz por estar aqui mais uma vez. Ela está aqui hoje, está acompanhada com a sua familhinha, partezinha da família. É verdade. Linda, maravilhosa. Parabéns, viu? Obrigada, obrigada. Doutora, o assunto de hoje vamos ter que correr, porque são muitos assuntos e são assuntos que os nossos internautas pediram. Tá. Alguns até você já mencionou aqui, mas vamos começar logo com celulite, o grande terror da mulherada e de alguns homens também. O que é celulite, afinal? Bom, oi para todo mundo que está em casa, não tinha falado com vocês, é um prazer estar aqui. Vamos falar sobre celulite. Primeiro a gente precisa diferenciar, Teru, existe uma coisa que tecnicamente é chamada de celulite, que é a inflamação dos tecidos moles, é o termo médico dado para celulite. O que a gente esteticamente costuma chamar de celulite tem na verdade um outro nome, que é lipodistrofia ginoide. Nome feio, né? Melhor falar celulite mesmo. Mas então, na verdade tem a ver uma inflamação que acontece também nos tecidos subcutâneos e leva ao edema, leva a distender. A gente tem a pele, não sei se todo mundo sabe, a gente tem a pele, a epiderme, a derme, e na derme saem alguns canalículozinhos, umas fibras que se prendem lá na profundidade, nas fáscias musculares. E aí, o que acontece? Quando a gordura que está no subcutâneo fica inflamada, né, por alguns motivos que a gente vai mencionar, ocorre edema, e na inflamação há inchaço, e essas trabéculas, essas fibras, elas ficam puxando a pele para baixo. Então a gente tem um efeito que é uma parte gordinha do edema e uma parte puxando para baixo, que é o furinho. Então a gente tem um ondulado e as depressões que dão aquele aspecto de casca de laranja na pele. É isso aí. Agora, para ter celulite precisa estar acima do peso? Não, não é obrigatório que esteja acima do peso. Você sabe que tem trabalhos que mostram que até 90%, 91, 92% das mulheres tem algum grau de celulite. A gente vai, acho que vai mencionar mais pra frente, né? Existem os graus mais leves, em que a gente só consegue visualizar a celulite apertando mesmo a pele, o tecido subcutâneo, e já tem os estágios mais avançados que só de olhar já ficam evidentes, às vezes até marcando na roupa. Então, a gente percebe, não é 90% da população que está acima do peso. Então, óbvio que as mulheres magras também podem ter celulite. E às vezes é uma região muito localizada, né? Às vezes só na perna, às vezes só no bumbum, às vezes só na barriga. Exato. Eu já vi até no joelho. Exato, a panturrilha. Aí, conforme você tem aumento de peso, outras partes do corpo podem ter celulite também. E os homens também, embora não seja tão frequente, também estão livres, estão sujeitos. Agora é o seguinte, parece que tem gente que tem mais propensão a ter celulite. Ou será que existem diferentes tipos de celulite? Na verdade, assim, primeiro existem algumas pessoas, existe uma questão de propensão. Por quê? A celulite não tem um único fator causal. Não é assim, isso é por causa disso, como uma infecção, que é uma bactéria que entra e invade e causa a determinada doença. Na celulite, a gente tem uma série de coisas. A gente tem acúmulo de toxinas,
que estão envolvidos, má circulação. Então, pessoas familiares, por exemplo, você tem uma tendência genética a ter problemas circulatórios, você tem uma tendência maior a ter celulite. Existem fatores hormonais que estão envolvidos, relacionados principalmente ao grupo dos estrogênios. Então, as mulheres estão muito mais propensas do que os homens. E estilo de vida também? Nossa, com certeza. Com certeza. Agora, uma coisa interessante é, por que às vezes um homem mais gordinho não aparenta celulite e uma mulher magra aparenta ter celulite? Mesmo da mesma família, falar que a herança genética seria a mesma. O que acontece? Existe uma determinação genética, que sabe aquelas fibras que eu te mencionei? Certo. Que estão da derme e vão até lá embaixo prendendo na capinha do músculo, que são as faces? Nas mulheres, elas são de forma perpendicular e nos homens elas são, a maior parte delas, oblíqua. Então, mesmo que haja distensão da gordura, não há aquele efeito ondulado. Não é tão visível. Não é tão visível. Precisa estar muito, muito edemaciado, muito inchado para que um homem tenha o aspecto da celulite aparente. A mulher, não. Pelo fato de ser perpendicular, pequeno aumento já causa. Bom, é importante a gente conhecer o problema, entender o bicho, entender quantas cabeças ele tem, mas é super importante a gente saber como lidar, como domar o bicho. O que dá para ser feito com celulite? A gente sabe que no caso de doença a gente precisa ir na causa. Claro. Celulite a gente tem causa também e tem como tratar da causa para o efeito? Então, o tratamento é da causa para o efeito. Como a gente percebe que são várias frentes, não adianta te dizer que um único medicamento, uma única coisa vai ser solução. Como eu citei o exemplo da infecção, que você pode tomar determinado antibiótico e resolve o problema. Não é assim. Certo. Nós falamos, por exemplo, que tem uma questão ligada ao acúmulo de toxinas. Isso não depende, a questão do acúmulo de toxinas não depende tanto da sua genética, não é a hereditariedade, mas é o estilo de vida, é a forma como você vive. Então, como é que a gente sabe, como é que a gente consegue acumular toxinas, que são causas que poderiam levar a ter celulite? Fumo acumula toxinas, dieta muito rica em açúcares e carboidratos refinados, tudo aquilo que leva a fatores que a gente chama de oxidativos, vocês já devem ter falado muitas vezes aqui, né? Então, falta de atividade física, sedentarismo, pouco uso de água, tudo isso vai favorecendo acumular as toxinas e essas toxinas levam à inflamação. Então, pensando no tratamento relacionado a essa causa, como seria? A gente tem que consumir vegetais, folhas, antioxidantes. Frescas, antioxidantes. A gente fala sempre aqui no Vida e Saúde, né? Do consumo de frutas, legumes e verduras que contém grande quantidade de fitoquímicos e antioxidantes que vão facilitar a eliminação dessas toxinas. O uso de água, a gente fala constantemente aqui e tem trabalhos mostrando que é uma das medidas mais eficazes para o tratamento da celulite. Consumir quantidade adequada de água, pelo menos 30 ml para cada quilo. Pensando em outra causa, nós falamos da retenção de líquido, nós falamos sobre mau funcionamento do vascular. Circulação, então atividade física seria uma ótima. Com certeza. Tanto os exercícios aeróbicos são importantes, como os exercícios de musculação, porque a flacidez muscular e cutânea também tem a ver com o processo de formação da celulite. Então, se a gente tiver uma musculatura mais rígida, tiver uma pele que é de melhor qualidade, também estaremos trabalhando para a celulite. Drenagem linfática, mais um montão de coisa. Então vai um monte de coisa. A gente vai acompanhar agora uma matéria sobre, inclusive, celulite, estrias e, na verdade, tratamentos para celulite e estrias. Legal. Agora, só para fechar aqui a nossa conversa, talvez celulite tenha mais jeito do que estrias. Mais. Vamos ver a matéria, vamos ver junto. Olá, Teru. Oi para você que está nos assistindo aí em casa. Bom, o programa Vida e Saúde hoje veio para São Paulo, para uma clínica, para falar sobre um assunto que incomoda muito tanto homens como mulheres, as conhecidas celulites e estrias. Tem muita gente que faz diversos tratamentos, procedimentos, tanto em casa como acompanhado por profissionais da área, mas nem sempre há resultado. A pergunta que fica é: como tratar? O que fazer para não prejudicar a saúde da pele? Antes de falarmos sobre tratamento, você lembra o que é celulite e estria? Bom, as celulites são pequenas bolsas de gordura que ficam acumuladas por baixo da pele e podem aparecer em vários lugares do corpo. Já as estrias são cicatrizes que se formam quando há destruição de fibras da pele. Hoje eu vim conversar com a Vanessa Silveira, ela que é responsável pelos tratamentos estéticos aqui na clínica.
Bom, Vanessa, eu queria saber por que o brasileiro hoje ele tem muito problema com estria e celulite. Eu acredito que seja pela má alimentação, né? Comer muita gordura, tomar muito refrigerante, não tomar água. Isso contribui bastante, principalmente também não se exercitar. Esses são os maiores fatores para contribuir para que o ganho da celulite e da estria, que são tão indesejadas, né? Para você ter uma noção, a Vanessa ela criou uma técnica para diminuir os efeitos das estrias e essa técnica foi premiada. Bom, Vanessa, eu queria saber de você qual é o nome desse procedimento e como ele surgiu. O nome desse procedimento chama micropuntura, porque nós não pigmentamos, mas sim estimulamos as estrias através de um aparelho chamado dermógrafo, que é um aparelho motorizado, muito parecido com um aparelho de tatuagem, porém que ele entra numa camada bem mais superficial. Existem alguns segredinhos para que a técnica dê certo, um deles é não deixar que as estrias sangrem, e esses segredinhos vão fazer com que essa pele seja totalmente trabalhada e realmente seja renovada através 100% do organismo dela. A gente não aplica nenhum produto específico, na verdade o colágeno que está ali é todo, na verdade, natural, estimulado através da micropuntura. Essa técnica nem sempre foi aplicada em estrias. Na verdade, o procedimento começou auxiliando pacientes de queimadura. A micropigmentação paramédica, ela, na verdade, ela aconteceu no século XIX, foi um americano que desenvolveu, e ele desenvolveu porque ele tinha alguns pacientes com queimadura e ele queria distender aquela cicatriz da queimadura. E ele pegou um aparelho de tatuagem que ele sabia que era uma agulha motorizada e foi lá e estimulou essa pele e essa pele ficava lisinha. Através disso a gente começou daí foi evoluindo e ele testou também em rugas, outras pessoas tentaram também em marcas de acne e eu tentei nas estrias e que tive um super sucesso. No ano de 2014, me chamaram num congresso e eles ficaram testando durante um ano essa técnica e comprovaram os resultados e eu fui premiada. Você aí de casa deve estar se perguntando se tem alguma contraindicação. Vanessa, quem pode fazer esse procedimento? Existem algumas contraindicações que a gente recomenda não fazer, na verdade, porque caso façam, pode não ter a garantia do sucesso que a gente tem quando a pessoa realmente cuida. Uma delas é fazer exercício durante ou muito logo após assim o procedimento. Por que isso? Porque a pele está toda machucada, então tu pode estar esticando mais a pele, em alguns casos ela pode parecer mais larga, as estrias podem alargar quando tu faz um exercício, claro, de muito alta intensidade, né? Então a gente não recomenda fazer exercício logo após, a gente recomenda tomar bastante líquido, fazer o uso do colágeno e principalmente do produto cicatrizante para que a pele realmente seja renovada e tenha o resultado que a gente sabe que pode obter. Muito bem, a gente continua falando sobre esse assunto aqui no Vida e Saúde. Estava ventando agora há pouco aqui, é bom fazer um programa assim ao ar livre, porque a gente está no meio da natureza, né, doutora? Com certeza. O assunto agora é estria. A gente terminou aqui a nossa conversa antes da matéria falando que celulite dá mais jeito do que estria. Estria realmente é um problema que tem gente que luta a vida inteira. Com certeza. E recorre até a tratamentos cirúrgicos. Mas da mesma maneira que a gente entendeu a celulite, eu acho importante a gente entender o que acontece para formar aquelas marquinhas. Vamos lá. As estrias, elas são uma espécie de cicatriz. São cicatrizes que aparecem na pele, decorrente do estiramento tão exagerado das fibras de colágeno que estão na pele, de modo que elas se rompem. E aí o que acontece? As áreas onde há estrias, a pele fica mais delgada, mais adelgaçada. Então, como houve uma cicatriz... É como se fosse uma cicatriz? Sim, como é uma cicatriz, o tratamento acaba ficando mais complicado. Mas a quem está assistindo não precisa ficar desanimado. Tem coisas que a gente pode fazer para melhorar. É verdade que as estrias coçam e podem até doer? Sim.
Nos períodos iniciais, a gente costuma falar que são as estrias, elas ficam mais avermelhadinhas, nas pessoas que são mais claras, né? Nas pessoas que são morenas e negras, elas tendem a ficar mais escuras do que o tom da pele. Mas o fato é, quando você vê uma estria que está avermelhada ainda, essa estria ainda tem salvação, viu? Essa ainda tem cura. Se você perceber no seu filho que está crescendo... Ela não cicatrizou ainda. Ou você grávida, não, o que acontece? Ainda tem vasos sanguíneos ali. Então é possível que através de alguns ativos, coisas que você pode passar, alguma coisa que você consegue chegar, através do sangue, claro, né? Os princípios ativos, e você consegue ter ação ainda para diminuir os efeitos e talvez estimular a produção de colágeno e diminuir o efeito ou até sumir o efeito dessa cicatriz que a gente falou. Agora, se a estria é o resultado de um estiramento da pele, obviamente ela só acontece com quem ganha um peso muito rápido. Grávida, muito comum, nos seios também é muito comum. Mesmo pessoas magras que tenham estrias, provavelmente sofreram um estirão. Da adolescência é muito comum. O que a gente observa é, de acordo com a causa, você percebe o sentido da estria. Por exemplo, as pessoas que tiveram estrias por causa do estirão do crescimento, normalmente elas são paralelas e horizontais, por causa do estiramento vertical. As pessoas que são por conta de aumento de peso, uso de medicações, por exemplo, corticoides, tem muitas pessoas que precisam tomar doses altas, isso faz inchar. Isso tudo leva ao estiramento, ou gravidez, leva ao estiramento horizontal, né? Então, as estrias normalmente acabam ficando no sentido mais vertical. E dá para reverter? Quando elas ficam brancas, é muito difícil da gente conseguir, de fato, eliminar 100%. Mas não é para ficar desanimado. Dá para amenizar. Com certeza. Uma medida que a gente sempre faz é assim, se a estria era visível a 2 metros de distância, com o tratamento, ela passa a ser visível somente quando chega a 1 metro de distância. Ou mais pertinho. Ou mais perto. Isso, para nós, é uma grande medida de tratamento, de eficácia do tratamento, né? Agora, a gente sabe que 1 quilo de tratamento, 1 grama de prevenção vale mais do que 1 quilo de tratamento, não é? Com certeza. Como que a gente faz para prevenir estrias? Bom, nós falamos da causa aí, que é o estiramento abrupto da pele. Então, assim, a primeira coisa, a gente tem que evitar que isso aconteça. Numa gravidez, exatamente, exatamente. Como é que a gente faz? Esses óleos, porque as grávidas se preocupam, existem cremes, olhinhos específicos. Sim. Ajuda de fato? Ajuda, mas a coisa que mais ajuda é a hidratação. Porque a hidratação, água, né? Porque às vezes a gente pensa que hidratação da pele é tomar hidratante. Passar hidratante, aliás. Passar hidratante na pele. E, na verdade, a hidratação não é isso. Hidratação é consumir água em quantidade adequada para que até a pele, que é um órgão menos nobre, possa ser privilegiado. Porque a gente nunca pensa, se o ideal para uma pessoa é consumir 2 litros, 2 litros e 100 de água e ela consome 1000 ml, ela está abaixo. Ela está abaixo. Então, assim, a pele vai ficar depreciada, porque o corpo precisa, o cérebro precisa, e na verdade é prioridade. Os rins, fígado, o rim. Então, a pele acaba ficando depreciada, cabelo e unha. Então, assim, vai para a pele, cabelo, unhas, essas coisas, o que sobra do excedente da água. Então, hidratação em primeiro lugar é isso. Em segundo lugar, óleos e cremes, sim, ajudam, porque vão fazer com que esse estiramento da pele fique mais elástica. Se dê de uma forma um pouco mais, exatamente, de uma forma mais suave. E a gravidez específica, tem alguns cremes que podem ser usados de manipulação, mas tem que tomar cuidado, porque não é tudo que a gestante pode usar, especialmente no primeiro trimestre. Mas outras causas de estiramento da pele, às vezes musculação, a gente quer ganhar ganhar massa muscular muito rápido, os homens acabam ficando no membro superior. Aí tem outras coisas ainda que a gente pode usar que aumentam a espessura da derme, aumentam a quantidade de colágeno. Então, mesmo que uma ou outra fibra quebre, a gente tem, uma reposição rápida. Maior. Então, legal. Olha, são ótimas notícias, então, para a estria, que normalmente é um dos terrores aí. Olha, a gente vai falar mais um pouquinho sobre acne aqui com a doutora Mariana Dimitrov. Você que está aí bebendo, sugando essas informações, fique ligado, porque a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, acne é o assunto aqui.
Muito bem, estamos de volta, estamos aqui com a doutora Mariana Dimitrov, ela que é, entre outras coisas, dermatologista e já nos ajudou a entender aqui melhor um pouquinho como é que se forma uma estria, como é que se forma uma celulite e a gente entendendo como ela se forma, a causa. Também falamos um pouquinho sobre tratamento e como eliminar as causas, que eu acho que é o mais importante. Agora vamos falar de acne. Acne também é um problema que incomoda muita gente, inclusive esses assuntos foram sugeridos pelos nossos telespectadores, doutora. Então a gente precisa entender o seguinte, o que é a acne? Eu já ouvi falar que é um bichinho, eu já ouvi falar que é uma inflamação, tem gente que fala que tem a ver com a alimentação. Existe um emaranhado de informações que precisam ser classificadas aí. De fato, a acne tem uma série de causas também, como nós falamos sobre a estria e sobre a celulite. Existe um micro-organismo associado, que é o Propionibacterium acnes, o P. acnes, existe. Ele está associado. Existe a questão da excessiva produção de sebo pelas glândulas sebáceas, existe. Existem fatores hormonais que, por sua vez, vão agir sobre a secreção sebácea da pele? Existe. Existem fatores hereditários que também vão afetar o tamanho das glândulas sebáceas, que podem ficar inflamadinhas e formar as pústulas, que é a tal da acne. Existem várias propostas, né, várias hipóteses que podem contribuir para a formação da acne e, como a gente sempre fala, o tratamento então também tem que ser em várias frentes. Agora, existe a acne desde o bebê, a criança às vezes pode fazer uma espinhazinha ali, adolescente é muito comum ter acne, alguns adultos têm a pele mais propensa e até mais velhos. Ah, sim. Você sabe... São diferentes tipos, doutora? Você sabe que, de fato, é a queixa mais frequente nos consultórios de dermatologia, são acne. Por exemplo, a acne que aparece nos bebezinhos tem a ver ainda com os hormônios da mãe. O ajuste, porque os hormônios que desde a época do nascimento vêm e muitos hormônios ainda são transportados pelo leite materno, ele está se ajustando como um novo ser. Esse boom hormonal materno leva à acne dos bebês. Depois, em crianças, na verdade, pode ter uma ou outra, mas o que é muito comum são outras entidades, que é as chamadas brotoejas, na verdade. Às vezes a gente confunde com acne, mas são uma saliênciazinhas. Brotoejas que de repente deram uma inflamadinha. Exatamente. Normalmente não é acne propriamente dita. A adolescência que é o carro-chefe, né, onde que a acne normalmente se manifesta. E a gente tem percebido que os picos e o início de aparecimento da acne tem sido cada vez mais precoce. O estilo de vida, na verdade, tem influenciado nisso. Às vezes a gente pensa, poxa, mas a minha avó vai falar que tinha acne quando tinha 14 anos. Hoje a gente vê menina com 9, 10. A forma como a gente se alimenta, alimentos que a gente fala, existe alimento que leva ao aparecimento de acne? Não diretamente, mas o estilo de vida pode influenciar também na secreção hormonal. E os alimentos, etc., aumento de peso, e os estrógenos têm a ver também um pouco com o metabolismo das gorduras, e isso leva ao aumento da produção de sebo e aí sim a produção de acne. A poluição do ar, por exemplo, pode interferir? Sim, pode, porque ela obstrui a respiração adequadamente dos poros da pele, pode influir o uso de maquiagem, que é muito mais frequente, cada vez mais precoce. Uso de carnes ricas em hormônios, que são diferentes, mas muitas vezes análogos aos hormônios das mulheres. Isso tudo faz com que apareça mais precocemente. E a alimentação e estilo de vida também tem feito com que mulheres que já passaram a adolescência, homens também, mas muito mais frequente mulheres que possam ter acne, e uso de suplementos em academia. Ixi, tem muita coisa. Tô vendo que tem muita coisa. Agora tá tudo relacionado com o meu e o seu dia a dia. A gente precisa prestar atenção. Se o problema tá em alguma dessas coisas que a doutora citou aqui, a gente precisa ficar esperto e aí tentar reverter esse quadro. Com certeza. Agora, quando a gente vê uma espinha, ela tá amarelinha, algumas pessoas simplesmente não conseguem resistir. Às vezes até a namorada quer espremer do namorado. Espremer a espinha, tá certo? Não tá certo. O que acontece quando a gente espreme? Então, o que acontece?
é uma inflamação que demoraria alguns dias, porque muitas vezes a gente pensa que aquele pus, a gente vê que abscesso precisa ser drenado, né? E é diferente. Espinha não tem muito a ver. Normalmente são pústulas estéreis. Pode ter o P. acnes, né? A bactéria, mas muitas vezes não tem micro-organismos ali. Era uma lesão fechada que nós tornamos aberta. Ali pode se tornar uma cicatriz. Então, o pior de mexer nas espinhas é que... É abrir as portas. Abrir as portas para a entrada de outros micro-organismos que levam a infecções e o aparecimento de cicatrizes. Porque, de fato, a gente sempre fala, a acne não é o mais difícil de tratar. O ruim é quando ela vai embora e deixa muitas cicatrizes. Então, a gente tem sempre aproveitado esses programas que a gente tem acesso a falar com a população. Você que é mãe, que percebe que o seu filho adolescente está começando com acne, não espera. Isso é uma coisa normal da adolescência. Isso influi muito na formação da autoestima, influencia muito. É então, verdade. Quando o problema começou, que é fácil de tratar, já procura ajuda. Não espera virar cicatriz. Para identificar um dos tipos de acne, como a doutora mesma disse aqui, tem vários tipos, identificar e já tratar. E já tratar. Com certeza o dano é menor. Agora é o seguinte, e cravinhos, é verdade que a espinha se torna um cravo? Elas estão interligadas. O cravo pode se tornar, na verdade, espinha. O cravo, na verdade, tem um aumentinho da secreção de sebo, que pode ser, a gente chama de comedão aberto, quando ele está pretinho, que já é influenciado. Dá pra ver, E comedão fechado, que é aquele branquinho. Quando ele pode acontecer de ele ficar inflamado ou infeccionado, ele se transforma numa pústula. Então, uma coisa tem muito a ver com a outra. Os cravos e as espinhas podem ser removidos, especialmente os cravos, por algum profissional habilitado. Então, a tal da limpeza vai fazer um de tratamento. pele, sim, pode ser feita, mas você tem que lembrar que quando você fazer uma limpeza de pele, eles passam algumas coisas para aumentar os poros, elas vão espremendo com alguns instrumentos que não agridem a pele, estéreis. Então é diferente de você pegar a sua unha e espremer. Se te incomoda muito, é melhor fazer uma limpeza de pele em algum profissional habilitado. Bom, a gente já entendeu o que é acne, a gente já entendeu que existem diversos tipos, diversas causas também, mas é sempre bom evitar. Uma pessoa que de repente teve esses problemas e ficou com diversas cicatrizes, dificilmente vai conseguir reduzir as cicatrizes depois que elas já estiverem instaladas. Como fazer para evitar, doutora? Então, a primeira coisa que a gente fala o seu estilo de vida, novamente, tem a ver com a forma como você vive. A gente sempre fala, consumir alimentos saudáveis, beber água, consumir água em quantidade adequada. O hábito de usar protetor solar e outros produtos que sejam adequados para a sua pele. Sabe o que a gente percebe também? Às vezes, muitas vezes as adolescentes vêm com acne porque usam os produtos que são indicados para mãe. Olha só. Eu sou muito vaidosa, eu quero cuidar da minha pele. E aí aparece com a pele cheia de espinha. Você tem que usar, adolescente usa produto voltado para adolescente. Mulheres com pele mais madura usam produtos com pele mais madura. Evite dormir realmente maquiada, isso realmente prejudica a pele. Agora, a gente sabe que existem remédios bem fortes para tratamento de acne. Nem todo mundo vai precisar, nem todo mundo que procurar um especialista vai precisar tomar esses remédios via oral e também uso tópico. Né? Por isso que eu falo que quanto mais cedo começar, é mais fácil da gente tratar com coisas menos agressivas. Existem medicamentos que em alguns casos são indicados. E eles são efetivos? Sim. Há que se pesar na balança o quanto de benefício e prejuízo que há. Porque, por um lado, eles fazem melhorar quadros gravíssimos de acne, que muitas pessoas têm nódulos, que realmente são dolorosos. A gente nem falou aqui da espinha interna, né? Aquela que fica maior e que cicatriz demora muito mais para sarar. Acne de dorso, então há que se pesar o benefício que esse medicamento trará com o prejuízo, que ele pode realmente aumentar o colesterol, os triglicérides, aumento de enzimas hepáticas, mas por outro lado também há prejuízo do ponto de vista psicológico. Mas nem é o meu propósito aqui pesar, que cada caso tem que ser pesado individualmente, mas a minha mensagem é, se você atuar precocemente, a gente tem a chance de não chegar a precisar com os tratamentos mais agressivos, digamos assim.
Doutora, muito obrigada. Olha só, a doutora Mariana Dimitrov vai estar conosco durante toda essa semana. A gente separou aqui perguntas que vocês nos enviaram. Então, se você mandou uma perguntinha pra gente, e às vezes mais de uma pessoa mandou a mesma pergunta, fica ligado, essa semana vai estar muito recheada de boas informações, não só pra gente compreender os problemas que a gente está sujeito, mas também pra gente evitar e tratar, tá bom? Isso mesmo. Obrigada, doutora. A gente vai, acompanhar agora o Dica Vida e Saúde. Logo depois tem entrevista aqui para deixar as pernas mais fortes. Muito bem, agora é hora de movimento aqui no Vida e Saúde. Conosco temos aqui a educadora física Evelyn. Tudo bem, Evelyn? Tudo jóia, e você, Tudo jóia. Prazer enorme ter você aqui. A Evelyn vai estar com a gente durante toda essa semana, vai nos ensinar alguns exercícios que dá pra gente fazer em casa, com pouquíssimos equipamentos ou com o que você tem em casa mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre pernas, braços, fortalecimento físico e também o abdômen. Mas calma que não vai ser tudo hoje. Hoje a gente vai falar só das pernas. O que a gente percebe, Evelyn, hoje é que as mulheres nem sempre parecem felizes. Umas querem aumentar a perna, outras querem diminuir a perna. E existe exercício, existe atividade física para tudo quanto é tipo de gosto? Sim, para todo tipo de gosto e também para todo biotipo, né? Porque nós somos mulheres brasileiras, então é uma mistura aí de biotipos e como nós temos vários, existem também os específicos de acordo com o biotipo. E existe um tamanho de perna que seja saudável? Saudável seria a composição corporal. O que tem que, vamos dizer assim, levar em conta? Que levar em conta seria o percentual de gordura total, corpórea, porque é isso que traz os malefícios para a saúde, né? E também tem o padrão imposto pela sociedade, que é aquele padrão de beleza, que também já mudou muito, de décadas, para cada década vem um padrão diferente, né? Mas nós não estamos falando dele, a gente está falando hoje de saúde. Tá. Agora, quero saber o seguinte, para pernas definidas, para pernas saudáveis, tem que ir para academia ou dá para fazer alguma coisa em casa mesmo? Dá para fazer muita coisa em casa, não precisa ir para academia para ter pernas torneadas, belas pernas, né? E pernas saudáveis. Agora, vamos lá então, para aquelas pessoas que querem perder medidas, estão um pouquinho acima do peso, o que dá para fazer de atividade em casa? Então, a gente sempre fala, perder peso, tem que falar da alimentação e os exercícios. Exercícios para quem quer queima de gordura ou perder peso, reduzir medidas, é sempre atividades com números altos de repetições. Então, eu vou trabalhar de 20, acima de 20 repetições, 25, 30, 50 repetições, certo, com uma carga leve. Ao contrário, para quem é mais magrinha, quer ganhar um volume, uma massa magra, né? Aumentar esse volume seriam repetições menores, de 10 a 12 repetições, com cargas elevadas. Olha, interessante então. Bom, então o mesmo exercício para quem quer perder peso, vale também para quem quer ganhar peso, no caso, falando das pernas? Sim, os exercícios, eles são comuns. Então, um agachamento, vou trabalhar uma posterior de coxa, uma panturrilha, são os mesmos exercícios. O que vai diferenciar realmente vai ser a sua periodização de treino, aquele treino que vai ser específico para o seu objetivo, né? Tá é bom. isso que muda. Tá bom, vamos mostrar alguma coisa? Vamos lá. Você trouxe aqui uma bola, vai fazer tudo com Isso. bola. Eu trouxe a bola, mas pode ser uma outra opção também, você pode usar em casa uma cadeira ou o apoio na parede, da forma como você achar melhor, a bola do seu filho, de repente uma bola esportiva, porque hoje eu vou usar essa bola de pilates, mas para apoio mesmo, Tá bom. tá? Então, o primeiro exercício a gente vai fazer o básico, que é o agachamento, o exercício que todo mundo já faz, senta, levanta, é bem simples. Eu vou manter a bola no apoio, braço bem estendido. Vira mais pra cá assim, olha isso, acho que assim mostra melhor, Evelyn. E aí eu vou fazer um movimento como se eu estivesse sentando mesmo na cadeira. Eu vou agachar e levantar novamente. Se der pra mostrar aqui na lateral mesmo, que eu acho que é importante, a gente faça o movimento novamente. Agachou, voltou. O que é importante a gente pensar nesse exercício? O que não pode sair do alinhamento aqui? Primeiramente os joelhos, né? Aqui no caso, a amplitude do joelho, então ela sempre tem que acompanhar até a linha do pé. E o braço também, ele é importante para o iniciante, porque ele dá o apoio da coluna. Então, se eu mantenho o meu braço estendido,
eu dificulto a minha produção do tronco, que seria uma maneira incorreta Errada. de fazer o exercício, tá? Então faz de novo pra gente ver, Evelyn. E vai fazer quantas vezes esse movimento? Para queima de gordura ou perca de peso, seria mais repetições, acima de 25. E para quem quer mais ganho de massa, eu posso até trabalhar com uma carga mais pesada no braço, porém o meu objetivo aqui vai ser a perna, então eu vou trabalhar com repetições mais baixas, Tá. de 8 a 12. Qual é o próximo? Tem alguma outra coisa que dá pra fazer com Tem a bola? sim. O outro movimento vai ser, mantenho aqui, fica melhor? Vira pra mim aqui que daí a gente muda a posição. Isso aí. Ficou bom? Vou fazer o abdução, então eu vou elevar uma perna e eu não volto mais essa perna no chão. Ah, ela não tá encostando, Não, gente. eu fico- Olha, interessante que dá pra fazer sem a bola, mas o equilíbrio fica muito mais difícil. Difícil. Quando você faz o apoio com a bola, que tem que estar junto, Até pra fazer o marido e a Isso. mulher, olha. ou você é amiga, né? Fora de... Ou você é amiga quando você tem uma vizinha ou Uma alguém. vizinha. Fica muito mais fácil. Muito mais fácil, mais gostoso, mais prazeroso. Mesmo esquema de repetição, então. Quem quer aumentar um pouquinho a medida vai fazer. Como que faz para aumentar a carga nesse caso? Então, aí vai vir o auxílio da caneleira, né? Porque eu não estou na academia, eu estou em casa. Então, eu posso acrescentar uma caneleira, que isso também é bem fácil de você encontrar, para estar trabalhando a sobrecarga em casa. Também tem o auxílio do elástico, muito usado em exercícios que a gente não tem muita opção de aparelho, então o elástico ele também é uma boa opção para você aumentar essa intensidade do exercício, né? Tá certo. Aumentar a sobrecarga. Então, o agachamento, Abdução, e o que é que mais que daria pra unilateral. gente fazer? A gente vai fazer o avanço ou afundo. Normalmente, a gente chama de afundo porque eu faço a passada com o pé, a perna de trás ela vai ser elevada e aí eu vou fazer um movimento de afundar. Então, eu fico, afundo e volto na posição inicial, em E cima. a bola sempre estática na frente. pra Ela dar- pode ser na frente, que é a forma de apoio mais simples, mais básica. Depois aumentou, eu posso transferir ela para cima e trabalhar da mesma forma E é mais com a difícil bola. aí. Mais difícil, já estou trabalhando outros músculos, outros grupos musculares dos membros superiores, né? Evelyn, todo mundo pode fazer isso em casa ou tem algum risco? Quanto que a gente deve ficar atento à atividade feita em casa? A orientação é sempre procurar a ajuda de um profissional. Mesmo que você vá se exercitar em casa, tirar dúvidas, ver a posição correta. Se já tem um problema prévio de coluna De ou no coluna, joelho. de joelho. O que eu sempre falo? Sentiu dor, para na hora. Mas a melhor forma de você prevenir de fazer algo errado é você já sabendo o certo. Então procure a ajuda de um educador físico. Não copie blogueiras, né? A gente fala muito hoje em dia de seguir, as redes sociais estão aí, mas assim, você pode até seguir determinada pessoa ou pessoas que te inspiram a fazer exercício, mas o exercício, ele sempre é direcionado individualmente. De acordo com a minha necessidade, Com a sua com as necessidade. minhas limitações. Sim, e respeitar isso, a gente tem que aprender a respeitar e ouvir o nosso corpo. Tá certo, Evelyn. Muito obrigada por hoje. Você que gostou, amanhã a Evelyn volta conosco nos ensinando atividades para os braços. Então a gente vai aí trabalhar outro grupo muscular. Agora a gente vai para o intervalo. Na volta tem comida aqui no Vida e Saúde. Não sai daí não, a gente já volta. Muito bem, agora é hora de culinária aqui no Vida e Saúde. Você que está acompanhando o nosso programa durante o dia de hoje, você já viu que a gente já trouxe muita informação sobre beleza. E hoje o Felipe trouxe também uma receita que vai fazer bem por dentro e vai refletir por fora. Com certeza. Nada melhor do que ter uma pele muito bonita, não é? Gordura em excesso, a gente sabe que vai causar as tão temidas celulites. E aí depois podem vir estrias e coisinhas indesejáveis. Um pesadelo para todo mundo, né? Mas quem quer ter uma boa gordura, retirar uma boa gordura de um alimento, nada melhor do que usar o abacate.
Pode ser como fruta, pode ser, quem sabe, como um patê ou como uma sobremesa doce. Abacate tem muita opção, né? Muita variedade do que fazer. Ele é bem versátil. Versátil, perfeito. E você está trazendo a proposta de hoje, então, um patê de abacate. Um patezinho. A gente já ensinou no ano passado aí, nas últimas temporadas, a gente ensinou uma coisa doce. E hoje eu trago um patê delicioso para você. Tá a fim de aprender? Vamos ver o que o Felipe vai precisar para essa receita. Vamos lá. De ingredientes eu posso usar ou meio abacate grande ou 2 afogados, ok? Quem tiver mais perto de casa, um abacate. Quem tiver no quintal, é melhor ainda. Vou usar um pouquinho de sal. Às vezes o pessoal pergunta que sal que eu uso sal marinho. Tá bem? Não é nenhum segredo. Eu vou usar, olha, cheiro verde, sendo cebolinha e salsinha. E quem gosta do coentro, manda pode ver. usar, é. Olha, gente, o coentro é aquela história, né? Ele é sempre ladrão. Ele é uma estrela marcante. Marcante, ele é o único, ele tem que roubar o sabor da comida inteira, então a gente tem que tomar muito cuidado como usar. Eu ainda vou usar um dentinho de alho, ok? Um dente de alho. E vou usar o azeite extra virgem, não tipo extra virgem, mas o extra virgem. Tá certo, tá a fim de aprender essa receita? Daqui a pouquinho o Felipe ensina o passo a passo, parece que é uma receita bem simples, daquelas que você pode realizar a qualquer hora do dia, só ter o abacate e essas outras coisinhas mais. Mas agora a gente vai acompanhar o quadro Sua Beleza com a doutora Mariana Dimitrov. E aí, Teru, tudo bem? Você é muito bem-vindo ao quadro Sua Beleza. Que bom que você está aí assistindo, ouvindo e vendo a gente. Se você tem varizes, saiba que você não está sozinho, porque 20% da população brasileira, ou seja, 40 milhões de brasileiros aproximadamente, sofrem desse mal. E aí você me pergunta, por que as varizes acontecem? As mulheres são muito mais acometidas. Por quê? Vou explicar. Olha só. As varizes aparecem porque o sangue vem desde as pernas e eles têm que atingir o coração. Olha que distância grande que eles têm que atingir, desde o pé até chegar aqui no peito, no coração. Então, as veias vêm subindo, o sangue vem subindo pelas veias e as veias têm algumas estruturas que se chamam válvulas, que impedem que o sangue volte para baixo, que ele vá circulando somente numa direção, ou seja, subir. Algumas pessoas, seja por genética ou por fatores hormonais, elas têm uma deficiência, um problema nessas válvulas. Então, quando essas válvulas ficam com problemas, com alguma disfunção, o sangue não passa somente em uma direção, ele começa a subir e descer em duas direções. E aí, pela lei da gravidade, o que você acha que é mais fácil? O sangue acaba ficando represado lá embaixo. E aí as veias vão ficando tortuosas e dilatadas. Isso é que são as varizes. E quais seriam então os fatores de risco para o desenvolvimento de varizes? Acho que eu já mencionei. As mulheres que têm problemas, por causa da questão hormonal, na verdade, elas têm alterações nas válvulas. Obesidade e gravidez, que fazem aumento da pressão abdominal, que vão dificultar ainda mais a circulação que vinha dos pés para chegar até o coração. Ficar muito tempo sentado ou em pé na mesma posição, porque o que acontece? Existe, eu não sei se você já ouviu falar, a bomba muscular da panturrilha. Olha que coisa interessante. Existem, na verdade, dois sistemas de drenagem venosa. O sistema superficial, que é o que dá origem às varizes, e o sistema profundo, que vem por meio dos músculos. Aí o que acaba acontecendo? Quando a gente movimenta a musculatura, os músculos vão apertando as veias que estão na profundidade e essas veias vão acabar levando a maior parte, 80% do sangue que chega até o membro inferior é levado para o coração através desse sistema profundo. E aí, então, todas as situações em que não há movimentação muscular, ou seja, sedentarismo, ficar muito tempo na mesma posição ou ter tido qualquer problema no sistema venoso profundo, por exemplo, a trombose venosa, são fatores de risco, então, para o aparecimento das varizes. E aí, você começa a me perguntar, como é que eu vou tratar dessas questões todas? Como é que eu vou tratar das varizes? Como é que eu vou tratar dessas veias? Saiba que nem todos os casos precisam ser tratados, somente se os casos, eu vou falar para vocês, alguns são só estéticos e outros são casos que causam sintomas. Por exemplo,
Se você tem só aquelas veiazinhas que parecem teias de aranha, o nome disso é telangiectasia. Isso não precisa ser tratado, isso não traz repercussão nenhuma para o seu corpo. Então, o incômodo é somente estético. E se você se incomoda com a estética dessas veias, né, dessas aranhas vasculares, você pode fazer um tratamento que se chama escleroterapia. O que é isso? É quando você injeta uma substância que ela é agressiva ao vaso, vai destruir aquela veia e o corpo vai reabsorver aquele pedacinho que foi destruído. Outras veias que têm menos do que 3 milímetros, se você não tem muito um inchaço, um edema na perna que é muito importante, também não precisa tratar. Mas se você acha isso por incômodo estético, acha feio, quer tratar, pode ser que você precise fazer uma microcirurgia, que é como se você fosse lá, faz um cortinho pequenininho, retira aquela, com uma agulha de crochê, vamos dizer assim, você tira aquele vaso varicoso e aí resolve o problema. Agora, se você tem veias que são mais tortuosas, mais dilatadas, muita dor, queimação nas pernas, a perna que fica muito inchada, pode ser que você precise fazer cirurgia, inclusive da safena, que é a maior veia que pode dar problema desses casos que eu falei para você, ou você pode fazer uma coisa que se chama ablação por radiofrequência. Vai colocar um catéter por dentro da veia e vai fazer queimar, né? Vai fazer uma queimadura desse vaso por dentro. E então, para encerrar, eu quero falar sobre a polêmica da meia elástica. Você deve ou não deve usar? Vai ser benéfico para o seu caso? Vai diminuir as varizes? O que os estudos, o que se pode falar sobre o conhecimento atual que tem com relação à meia elástica? É o seguinte, pessoal. Para a diminuição dos sintomas de ardor, de queimação nas pernas, o inchaço ou edema, isso sim, para isso tem benefício. Se você sofre de quaisquer uma dessas queixas, aí vale a pena para você usar meia elástica. E nesse caso, o ideal é que você use uma meia de suave para média compressão. Agora, a meia elástica não está provado que ela vai diminuir a chance que você tem de ter o aparecimento de varizes. Então, veja só, eu não vou nem dizer que ela não vai prevenir. O que a gente pode dizer é que os estudos que a gente tem na atualidade não conseguiram provar efetivamente que ela vai prevenir o aparecimento das varizes. E nem o salto alto. Tem um estudo que diz que sim e outro estudo que diz que não. Enquanto a gente não tem a definição da ciência, você pode tirar as suas próprias conclusões. Essa é a minha dica de hoje. Eu desejo que você tenha saúde nas suas pernas, saúde das cabeças aos pés. Eu te vejo semana que vem. Tchau, tchau. Muito bem, doutora Mariana, obrigada como sempre, ela trazendo dicas super importantes para a gente manter a nossa beleza, para a gente conquistar beleza. Ela que também está aqui com a gente no nosso estúdio essa semana e vai estar aqui amanhã também trazendo dicas de como tratar problemas de pele e agora é hora de tratar problemas na cozinha. Fome, fome, como é que a gente resolve Melhor fome? momento. Vamos lá para a hora eu gosto de falar que é a farmácia, né? Onde a gente vai se curar é dentro da cozinha. Muito bem, olha pessoal, para fazer é muito fácil. Vou pegar primeiro o abacate, retirá-lo da sua casca e tirar o caroço. Por favor, gente, faça isso. E vou colocar agora sobre a minha tábua, ou quem tem aí sei lá, uma pia mais durinha, uma coisa assim, você pode colocar também, não tem problema. Dá pra fazer num prato também, né, No Felipe? prato também. Aqui eu vou deixar tudo bem Amassadinho. para o pessoal ver, amassadinho. Então a gente vai começar assim, olha. Vou amassar com garfinho, com bastante calma. Agora, tem um abacate que ele é mais molhadinho e tem aquele abacate, por exemplo, o avocado, ele tem uma consistência mais cremosa. Mais cremosa. Eu não diria nem que ele é mais gorduroso, mas ele é, não sei se é de fato, mas ele tem uma consistência mais assim, unida. Diferente, né? Tem, realmente. Mas você pode, deixa a gente fazer esse patê com qualquer abacate, Felipe? Com qualquer abacate, basta você não deixar ele, como eu posso dizer, muito molhado. Acontece que tem às vezes qualidades que são mais molhadinhas. Olha, esse aqui não vazou nadinha de água. Nada, você vê que tá bem bacana. Olha, aqui infelizmente no Brasil é um pouquinho mais complicado em algumas áreas achar o avogado pequenininho. Então o abacate geralmente do quintal ele é um pouquinho mais seco mesmo. Então o que eu peço pra você? Que deixe ele mais maduro, que ele fique um pouquinho mais claro, às vezes ele tá escuro, bem forte. Você tem que deixar ele um pouco mais claro, mais maduro pra fazer esse patê, Tá. ok? Esse é o ideal. Ele um pouquinho mais verde, o bom é fazer doce. E aí, e agora? Depois de você deixar ele bem assim, em pastinha, eu vou deixar ele separado no meio da nossa tábua. Olha que legal. Vou pegar agora o alho.
Vou tirar a casquinha do alho. Veja bem. E tem gente que acha que abacate salgado é inimaginável. Os nossos amigos mexicanos aqui, hispanos, eles usam bastante abacate para comer como salgado, como acompanhamento, como um patezinho, patê, um molhinho, né? Molhinho, até no feijão, eles gostam de comer com feijão, né? Fazia burrito e essas Guacamole. coisas. Guacamole. Muito bem, olha, eu vou amassar também esse alho para que não fique esses pedaços grandes e tudo. Então, moí um alho inteiro, uma unidade. Vou misturar também. Muito bem. Olha só. Vou tirar a fatinha daqui. E agora eu venho assim, Peru, olha que bacana e que simples. Como eu patê dessa maneira, eu vou colocar uma colherzinha do nosso cheiro verde. Okay? Salsinha. Salsinha e cebolinha. Tá? Não precisa ser muito, uma colher é o suficiente. A pitada de sal. Okay? Importante. Bem importante. E eu também coloco uma colher de sopa, olha só, do nosso azeite. Aqui nessa quantidade tem 2 abacatinhos pequenininhos ou um só? Tem 2 pequenininhos ou meio grande. Tá. Tá, no caso hoje aqui, eu tenho aqui um pezinho de abacate, eu peguei um grandinho e tô usando metade. Entendi. E Mas- agora a gente encontra abacate no mercado com mais frequência o ano inteiro, né, Felipe? Ah, sim, ultimamente a gente tem A encontrado. gente está aproveitando as regiões do Brasil e acaba que se transporta muito frutas. Manga a gente também consegue o ano inteiro. O ano inteiro, e mangas boas, né, de qualidade, sempre a gente acha manga docinha, bonita de cor. Isso é mais difícil, acho que a gente tem que ser muito grato desse Brasilzão ter essa terra boa para produzir tanta fruta, né? A gente sabe que tem bastante país por aí que fica complicado em produzir as frutas, mas nós temos essa oportunidade. Então você que está em casa, não perca, vá lá, compre lindo bastante seu patê, viu? fruta. Tá aí o Tá nosso dando água na patezinho. boca. Antes de provar, quero mostrar para o nosso telespectador, olha só o presente que a TV Novo Tempo quer dar para você. Essa é a revista Fique Leve, uma revista com conteúdo de saúde física, mental e também saúde espiritual. A gente vai falar sobre assuntos que têm a ver com o seu dia a dia, o colesterol, a falta de água, os malefícios que podem causar, os benefícios que você vai ter do uso desses remédios naturais. A gente vai falar da importância da atividade física, a gente vai falar da importância da confiar-se em Deus, de confiar em Deus, de manter o equilíbrio nas coisas, no trabalho, na escola, em casa, nem de mais e nem de menos para a gente ser saudável e muitos outros assuntos do seu interesse. Agora, quer saber como é que faz para conseguir? É muito simples. Você pode acessar novotempo.com/vida e saúde, que é o nosso blog. Logo na entrada, na capa do blog, você vai clicar lá, preencher com seus dados, seu endereço e mais alguns outros dados e vai receber inteiramente grátis. Agora, quer saber o melhor? No final da revista tem um questionário aqui que você responde, um questionário, na verdade, baseado nas lições aqui da revista. E depois de responder, você manda de volta para a TV Novo Tempo e vai receber um presente, mais presente, olha só. Quem gosta de música aí pode ter um CD de solos ou de duetos ou de quartetos. Você já seleciona a opção que você quer aqui, devolve pra gente e se você acertar 70% deste questionário, você ganha um CD. Fácil, né? Ah, maravilhoso. Muito fácil, não tem como Eu, errar. por preferência, não sei você que você vai casa, escolher? duetos é maravilhoso. Eu Apesar que gosto. os grupos também são bons, trios e quartetos. Ah, eu gosto de solos também. Ai, meu pai, os três são ótimos. Não perca essa oportunidade, faça logo o seu questionário e manda pra gente. Escreve pra gente. Posso provar agora? Por favor, Teru, deve. Deu água na boca em casa, gente? Olha só. Dá pra comer com uma torradinha, dá pra comer com bolachinha. Sabe aquela bolachinha salgada que tem em casa que não tem nada? Ela é ótima, fica maravilhosa. Eu quero comer desse que você fez agora. Esse aqui. O fresquinho. Pronto, Teru, fica à vontade. E você não vai comer hoje, não? Vou com você. Vamos nessa. E aí, Teru? Maravilhoso. Bom, eu vou Um atrás de pouquinho você. mais de sal. Um pouquinho mais de sal. Um pouquinho mais de sal hoje. Pronto, tá maravilhoso, tá delicioso. Só que eu acho, sabe, tem uma coisinha só que eu mudaria nessa receita. Mais abacate. Só esse meio aí ia ser só pra mim.
Se é para uma família toda, a gente precisa... Fazer com um pouquinho mais. Então quem está em casa pode dobrar. Quem E sabe olha, você não dava para cima. Uma outra dica legal é você ensinar as crianças já a consumir também as duas formas de abacate, porque a gente abre o leque de possibilidades. Às vezes a gente tem tanta dificuldade de fazer um patê para criançada, de procurar uma coisa diferente, tá aí. Simples, fácil, gostoso. Rápido e melhor de tudo, saudável. Agora é o seguinte, Vida e Saúde vai ficando por aqui. Você que quer saber mais, você quer conhecer um pouquinho mais, quer assistir programas passados, acesse o nosso blog a hora que quiser. E não se esqueça de compartilhar. Manda o link para os seus amigos, para a sua família, para que você também possa ser um fator de comunicação, de esperança através da saúde. Um abraço e até o próximo Vida e Saúde. Tchau!